aumento do preço do combustível não é novidade. A resposta do governo também não. Reduz impostos, cria subsídios, tenta conter o impacto imediato. Mas esse tipo de reação sempre revela algo mais profundo. Não sobre o preço, mas sobre o funcionamento do sistema. O Brasil é um grande produtor de petróleo, ainda assim permanece exposto à volatilidade externa e, diante disso, recorre a soluções bem conhecidas, que aliviam no curto prazo, mas levantam dúvidas no longo. Dúvidas sobre a política de preços, sobre o papel da Petrobras e, principalmente, sobre a previsibilidade das regras. No paralelo, o cenário político começa a se reorganizar. Novas candidaturas surgem, a polarização permanece e o centro ainda busca espaço. E como quase sempre acontece no Brasil, economia e política deixam de caminhar separados e passam a se sobrepor. A questão, no fim, não é apenas o que está acontecendo agora. É o que estes movimentos indicam sobre o que vem pela frente. Esse é o tema do painel BMC de hoje, que recebe Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School. Obrigada, Honorato, mais uma semana juntos. Obrigado. Estamos com Miguel Daúde, analista de economia e política. Obrigada, Daúde. Eu que agradeço. E Alex André, já ia falar André aqui. Alex André, economista e também head de Corporate Access da MZ Group. Obrigada, Alex. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer. Prazer é todo meu. Honorato, vou começar contigo, né? A gente olha aqui o cenário, pensando aqui um pouco mais sobre petróleo, até mesmo esse exercício vem diante de toda a volatilidade lá fora, mas o Brasil, a gente é um grande produtor de petróleo bruto, mas dependemos muito da importação do combustível refinado. Entenda um pouco da tua visão, se o nosso problema está na geopolítica global ou na ausência de uma estratégia mais consistente ali de refino e até de segurança energética. A geopolítica ela traz o impacto da conjuntura, mas o nosso problema é estratégico e de planejamento de médio e longo prazo, né? Quando a gente fala em refino, nós produzimos hoje, conseguimos exportar petróleo, nosso petróleo é leve, né? O que significa que um petróleo leve ele gera menos diesel, e aí o diesel é que é o nosso problema, porque a gente precisa de 20 a 30% de importação de diesel para poder cobrir um país que funciona basicamente na linha das rodovias, né? Só que quando a gente trabalha em termos de ter que reorganizar essa matriz energética de produção, especialmente a parte de refino, a gente precisaria de investimento de refinarias ou de renovação, né, dessas refinarias que a gente tem, para que pudesse aproveitar melhor o petróleo que a gente tem, né, o que é produzido basicamente do pré-sal. Então é uma questão de planejamento de longo prazo, que é aí que a gente bate no problema tradicional do Brasil. Qualquer coisa que precisa de médio e longo prazo, planejamento e investimento, a gente fica pelo caminho. E a gente já teve exemplos recentes de refinarias que foram feitas aí com bons planejamentos. Você já tem atraso de 1, 2, 3 anos, você imagina quando envolve corrupção, dificuldade de implementação, regulação ambiental. Então, com certeza, o geopolítico liga o alerta, mas o nosso estratégico de execução é terrível. Você puxa um ponto interessante, Daúde, até tentando trazer aqui um pouco mais da questão política, né? Porque ele falou ali, já tentamos, lembro de Passadina, enfim, né? De algumas bandeiras, inclusive do próprio governo petista em relação a essa possibilidade até de refino. E o Lula volta agora a levantar essa bandeira, até uma bandeira política mesmo em relação à Petrobras, sobre o combustível é nosso, precisamos voltar a distribuir este combustível. E a Petrobras, ela sempre foi um símbolo, né, de soberania e também usada como este instrumento de política. Hoje, eu queria entender um pouco da tua leitura, né? Essa bandeira, ela ainda funciona politicamente ou o voto está muito mais relacionado ao preço na bomba do que à narrativa? Bom, o caso da Petrobras e o governo é um caso bem interessante. Eu vou aqui abordar alguns aspectos para que a gente possa entender o que está por trás disso. E eu vou começar dizendo que a Petrobras é um agente arrecadador do governo. Isso interessa para o governo. Essa questão do combustível é uma sazonalidade. Ora acontece e depois a coisa cai no normal. Bom, hoje a Petrobras, como você estava falando, no final de 2025, ela chegou a tirar 4 milhões de barris de petróleo por dia, mas a média daria aí 3,5, 3,600. Desses barris de petróleo, ela refina 2, porque não tem refinaria, não tem infraestrutura. Porque o dinheiro que o governo tira da Petrobras, né, como acionista, ele gasta com despesas fixas, eles não têm onde investir esse dinheiro.
Aí a Petrobras exporta. Para você tirar um barril de petróleo do pré-sal, olha só, você tem um custo de 6 a 7 dólares. Custo de extrair. Agora, quando você coloca outras despesas de investimento, a questão dos royalties, essas coisas todas, ele chega a 30. Então, quando você exporta, você tem um lucro absurdo. Veja o lucro da Petrobras, que chegou a 110 bilhões. Então, isso que interessa para o governo. Porque com esse lucro, ele consegue mais ou menos recursos para equilibrar suas contas. Então, a política e o que o Lula faz é um discurso vazio, porque quando ele fala assim, a Petrobras ela tem que distribuir mais o dinheiro, tem que usar menos o lucro para poder ter a gasolina, o diesel mais barato, podia fazer uma equalização, você cria um fundo, tudo isso é conversa. Tanto que quando eles mexeram na isenção e deram um abono, a primeira coisa que o Haddad falou, acho que você percebeu, não, nós não vamos mexer na Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, se ele faz qualquer movimento, você abre a porta do inferno no sistema financeiro. Então eu vejo essa questão do petróleo, o Lula vai tentar fazer o diabo aí para segurar. Mas se essa situação do Oriente Médio se agravar, ele pode avançar de uma forma errada e aí vai complicar tudo. Não sei se eu fui claro. Sim, com certeza. Perfeito. Ô, Alex, e aí puxando já aí nesse contexto, né? A gente vê o quão importante é, né, de fato, ali o resultado, o lucro da Petrobras, se a gente for pensar nessa arrecadação necessária aí para essa arrecadação do governo. Mas eu queria entender qual que é a visão que o investidor tem, né? O fato do governo zerar impostos, criar subsídio, isso tudo afeta também, principalmente a questão dos impostos, ali afeta também a leitura de uma possível interferência, né? Volta-se pelo menos a discutir aí o papel, né, mais ativo do governo dentro da Petrobras. O mercado interpreta isso como algo pontual ou é um sinal mesmo um pouco mais claro dessa interferência na companhia? Paulo, interfere, a leitura acho que eu vejo como um padrão, né? É um status aí que o governo sempre atuou e que o mercado sempre se acostumou que se recorre a esse tipo de atitude, né? Logicamente, o que o governo se espera, né, como o próprio Daoud falou, como um instrumento arrecadatório, mostra-se muitas das vezes a ineficiência do governo em equalizar a sua despesa e sempre a justificativa é trazer mais receita. Se fosse por isso, nosso Brasil seria totalmente desenvolvido, né? Não é o caso, não é por falta de receita, né, que nós resolvemos nossos problemas, e sim porque a gente gasta muito. Mas falando de Petrobras especificamente, todas essas medidas trazem uma expectativa de quê? De um maior risco Brasil, no final do dia, porque não impacta só a Petrobras, impacta todo o ambiente institucional. Isso pode dizer o seguinte, se afeta a Petrobras, pode afetar qualquer outra empresa estatal, como aconteceram com as elétricas, como o IP do setor elétrico, como aconteceram com outros setores que têm interferência do governo, até o próprio Banco do Brasil, né, que é um player, né, que o mercado olha muito mais como um player mais privado do que um player público, já chegou a ser cogitado com diversas interferências no passado, que agora se passaram, né? Então eu vejo que essa sombra do governo por trás da Petrobras sempre foi muito prejudicial. Eu sempre me pergunto o seguinte, quando eu olho as empresas listadas na Bolsa, olha que nós não temos muitas, né, perante o nosso potencial do Brasil. Temos diversos pequenos produtores, que muitos deles a gente nem sabe, nem conhece o nome, aí porque muita gente só conhece o nome das empresas listadas. Eu vejo o seguinte, né, se a Petrobras fosse um player privado, quanto de eficiência nós teríamos, né, nesse momento, né? E aí entra uma discussão aqui que eu vou colocar, Paulo, talvez não é o foco da sua pergunta, mas falamos do pré-sal, né? O pré-sal só foi desenvolvido porque tinha um dinheiro público que foi desenvolvido, é a justificativa do governo, né? Ou seja, se fosse o dinheiro privado, estava muito caro, as sondas, era inviável, né, produzir, por isso que tem um papel do Estado, né? E aí eu entro na seguinte matéria, né? Ou seja, nós vimos diversos projetos, não só no Brasil, no mundo, que primeiro momento era visto como impossível, e aquela famosa frase, era impossível, mas foi lá e fez. Por quê? Porque tem ROI, né? Porque tem projeto. Então não é uma justificativa de curto prazo por inviabilidade. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio celular,
ele era inviável. Muitos anos atrás nós temos um celular como é hoje. Foi o governo que injetou dinheiro para nós termos, né? Não, foi instituições privadas, trouxe eficiência, concorrência, e aí ficou mais barato, cadeias, enfim, cadeia de suprimentos e tudo mais. Então eu trago a mesma coisa para a Petrobras. Você coloca uma coisa que eu acho importante. A Petrobras, nesse momento, o governo fez várias capitalizações, inclusive dinheiro do Fundo de Garantia. Então não é só dele, né? E hoje, se aborda um assunto, você estava falando, eu estava lembrando aqui, o governo, para fazer essa concessão de isentar e dar esse bônus, ele está tributando a exportação do petróleo. Aí que está o perigo. Porque ele não vai gastar nada, ele simplesmente vai manter, acho que em torno de 30 bilhões de arrecadação com a exportação e simplesmente vai tentar arbitrar isso. Agora, o risco que existe, não sei se vocês acham isso, de repente ele começa a achar vamos taxar soja também, porque o biodiesel aqui está caro, o milho também está caro, então nós precisamos fazer etanol, precisamos fazer biodiesel, e vamos taxar o milho, vamos taxar a soja, o nosso café também vamos taxar. Esse é o risco. E olha, ninguém me tira da cabeça que, se for preciso, o governo faz isso. Tem, pelo menos ali, já dá para a gente entender um pouco do mecanismo que vem sendo feito e usado, e o mundo está mais pragmático até, né? Se a gente for olhar para Trump fazendo isso, né? O Lula, a gente até já fez um painel sobre a semelhança entre eles em algumas ações. Ô, Honorato, aí o ponto do Daoud é interessante, né? Ele taxou lá para tentar compensar, que taxou as exportações. Entender, de fato, né, se isso, de alguma forma, suaviza ali o ciclo econômico ou desorganiza mais, de fato, ali os sinais que são importantes até para atrair investimentos, produções. Se a gente olhar, a gente tem um mercado privado, mas muito longe de ser um mercado ali plenamente competitivo com Petrobras. Qual que é a visão, né, que a gente pode pensar em relação a isso? Além de todo esse aspecto econômico, né, há 10 anos atrás, quando teve a greve dos caminhoneiros, saiu um artigo no Jota que eu acho fantástico, que diz o seguinte: Petrobras é um monopólio desregulado, que é o pior dos casos, né? Que você tem um monopólio, que é de fato. Se alguém perguntar para a Petrobras se eles são monopólio, não, nós não somos, distribuição e tal. Mas eles são um monopólio porque tem o poder de decisão. Isso é pior ainda do que simplesmente a questão de governo tomando dinheiro ali dentro. Quando a gente fala dessa decisão agora, eu vejo o seguinte, também é entre cruz e a espada, né? Quer dizer, você está numa situação que, se você também deixa o preço do diesel, especialmente, oscilar deliberadamente, você vai ter um problema seríssimo de inflação, porque aí depende da conjuntura. A gente achar que essa guerra do Irã vai ser muito curta, a gente tem discutido, ninguém aguenta mais falar de guerra do Irã, mas a tendência é que ela não se resolva do jeito que o Trump quer que se resolva, e esse ambiente de estabilidade vai se continuar pelo menos por mais tempo. Então, alguma ação compensatória, isso mostra o grau de ineficiência que o governo tem, né? Porque você consegue tirar imposto daqui, colocar imposto de lá, aumentar preço, e só nessa jogada de números você mantém teoricamente a mesma coisa, porque o pessoal que vai no posto de gasolina já vê que está mais caro pela própria especulação. Então, a gente tem um aspecto regulatório que é desastroso, né? E que favorece a Petrobras, que, se por um lado ela tem qualidades de desenvolvimento de tecnologia, por outro, talvez ela pudesse ser muito mais eficiente, né, e muito mais ousada. E aí eu concordo plenamente com o André, quer dizer, a questão de ter investimento e ter concorrência. O fato de ter a Petrobras não significa que não tem que ter concorrência. O governo vê o Banco do Brasil, vê o BNDES, vê como um agente arrecadador. Exato, cai tudo na conta no buraco sem fundo conta do de Estado. luz, por exemplo. Sim. Por que E a gente viu no governo Dilma ali a questão da conta de luz, o impacto disso, né? E parece que o governo não entendeu, não aprendeu, talvez, com esse erro do passado. Mas não esqueçam do negócio, nós privatizamos todas as usinas hidrelétricas. Os chineses compraram um negócio aí, olharam para aquilo e falaram, bom, isso não se vende, mas já que vocês estão vendendo, a gente compra. Eu tenho um caso, eu converso muito com o pessoal que é de Itaipu, vocês sabem que Itaipu, há 2 anos atrás, foi 2024, ela quitou toda a sua amortização da construção. A energia de Itaipu hoje é limpa em termos financeiros, você não paga nenhum acréscimo. Mas a energia de Itaipu hoje é uma das mais caras do Brasil. Por quê? Porque você tem o fundo de apoio não sei o que lá, fundo de apoio não sei o que lá, fundo de reorganização do Oeste, fundo de não sei o que lá, fundo da Universidade X. E aí todo o dinheiro que é da energia, que poderia ser uma energia muito mais barata daqui, a gente acaba pagando uma fortuna. A gente importa a energia
energia do Paraguai e paga mais barato que a energia que a gente produz aqui. Quer dizer, nós somos um paraíso da distorção, né? E esses nós precisam começar a ser desatados. Porque você tem gastos infinitos em todas as posições, o que a gente precisa fazer de investimento a gente não faz, não sobra dinheiro para investimento, e a regulação é desastrosa. Quer dizer, a regulação cria feudos, cria objetivos, cria influências, e a gente não faz o que precisa ser feito. E aí a nossa energia, que era para ser uma das mais baratas do mundo, acaba sendo cara em todas as dimensões. Nós sempre tivemos um grave problema, que os nossos governos são populistas. Eles não estão preocupados com o Brasil. Sim. Mas, um minutinho, eu precisava fazer uma pergunta para ele aqui. Fica à vontade. Quer que a gente saia? Mas você fica aí assistindo. Curiosidade. Acho que foi ontem, antes de ontem, o governo recomprou uns títulos Do Tesouro. do Tesouro. Eu vi. Eu sei porque a minha mulher às vezes fica reclamando. A aplicação caiu. Eu falei, não, isso é normal, faz parte. E aí, de repente, o governo compra título. Isso tem a ver com esse cenário? Olha, tem a ver. Você mexe com... Não, tem a ver, mas eu acho que assim, o governo, ele sempre, olhando assim a programação do Tesouro Nacional com seus leilões, ele olha toda a disfuncionalidade e ele vai recomprando os títulos, né? E essa disfuncionalidade, sim, tem a ver. Mas eu não vejo como um colapso do sistema. Não, sim, a mas taxa que tá será hoje, que ele enfim, não tomou essa decisão porque está preocupado com os investidores que estão tendo sua rentabilidade menor? Eu acredito que não, pelo menos agora. Pelo menos eu acredito que não. Eu acho Talvez que vai reduzir uma pressão às ali vezes, do curto prazo, alguma coisa? Exato, Pode ser, né? às vezes a gente também, veja... Ou alonga também o perfil da dívida. Tem alguns filósofos que dizem assim, como que 90% das coisas que a gente acha que vão dar errado não acontecem, entendeu? O Brasil sempre chegou na beira do precipício, tanto todos os âmbitos, econômico, institucional, vocês sabem mais do que eu, têm mais experiência. Obrigado. E sempre muda... Não, Jovens há mais tempo, né? sempre Obrigado. chegou na beira do precipício e nunca colapsou, né? Sempre se reorganizou. Né? Mas para quem é jovem há mais tempo, o desespero que dá é porque a gente também não vê a transformação. Exatamente. Entendeu? Você passa Sempre é o por país do etapas. Se você assiste lá em 1990... Por isso que eu estava nas ruas aí no passado, né, com bandeira aí, pensando que ia Então, mas mudar, essas bandeiras vêm desde os anos 60, 50 e tal, e poucas vezes Direta a gente já, teve alguém que olhasse para o futuro com uma forma diferente. Quer dizer, eu acho que de tudo, a gente está falando de presidente, o único que eu olharia com um olhar diferente, que é eu acho que é o Juscelino, que com todas as críticas que se faz, foi o único cara que teve um olhar para frente. E quando você fala de investimento em energia, em tecnologia, que é isso que faz uma economia funcionar. Perfeito. Que gera concorrência e que faz a gente funcionar. Até a Índia, que é um país mais zoado que a gente em termos organizacionais, ele tem um dos maiores parques de refino de petróleo sem produzir petróleo. Eles compram petróleo barato da Rússia e são um dos maiores produtores de diesel do mundo. Então, essa miopia que a gente tem, né, não adianta você chegar quando está tendo uma guerra internacional e falar assim, precisamos investir na nossa defesa. Tá, mas defesa não são 2 anos, são 5, são 10 anos. Você olha um cenário para frente, você olha uma tendência para frente. E esse que é o desafio que a gente vive hoje num Brasil de 2026, porque a gente está à beira de uma eleição e a gente precisa tentar olhar para alguém que vai ter visão de médio e longo prazo. Porque refinaria é médio e longo prazo, tecnologia de inteligência artificial é médio e longo prazo, saúde e medicina é médio e longo prazo. E quem que está pensando isso? Não, você não vê isso. Você vê reações apenas ao que precisa acontecer. E tem reações que nem a compra de títulos, ou você vai fazer algum jogo... Você percebe que o governo está ali. Né? Eu me lembro, na época do Bolsonaro, Paulo Guedes, uma vez, ele veio com uma pérola. Ele falou assim, olha, gente, o negócio não é investir em petróleo, porque daqui 50 anos não queria investir na Petrobras. Não vai ter mais petróleo. Ninguém vai mais consumir petróleo. Antes teve desinvestimentos. E teve desinvestimento. Exato. Por isso que as empresas da Bolsa que estão hoje é fruto do desinvestimento da Petrobras. Exatamente. Então você tem um cenário. Brava Energia, PetroRio. E que tem uma dificuldade gigantesca, porque Olha, como a Raízen Petrobras é um agora gigantesco... também, né? A Raízen. Raízen, que tá acontecendo Mas com esse ela. Você vê, Não, é que esse é um ponto interessante. Porque um por vez, né? Exato. Não, porque empolga. Não, mas o que é interessante desses colapsos, eu já observei algumas empresas que elas fazem apostas erradas em tecnologia, especialmente no agronegócio. Às vezes ela olha o seguinte, olha, o biodiesel será o combustível do futuro. Ela super investe em plantas de biodiesel. Lembra o biodiesel de mamona? As pessoas acreditavam, né, de que o petróleo ia
não ia ser mais a matriz energética mas do transição planeta. energética. Talvez né, eles não sejam, mas o timing é muito difícil para isso. E aí você coloca todos os ovos num ativo de risco e acaba tendo um problema. Só que aí boa parte dessas organizações acaba culpando a Selic. Por isso que o livre mercado é importante, não forçar uma agenda, né? Sim, quando não- quebra tem Ver que o que o quebrar. mercado se adapta, né? Ver o Porque- que tem mais eficiência. Que nem agora a bateria de lítio, bateria de... o lítio agora não vale mais, agora a bateria é uma outra bateria mais eficiente. As tecnologias vão mudando, né? Mas tem uma frase... Mas aí você desculpa, acha que é uma questão de gestão. eu acho que tem casos que são questão Tá. de gestão. Porque também se você... Mas eu falei de Raizen, em Raizen Não, especificamente. a Raizen, né, ela apostou numa promessa de etanol de segunda geração. Uhum. E ela investiu muito nisso, Acima do que deveria. acima do que deveria. Aí, de repente, o etanol de segunda geração não veio, porque o milho acabou tomando conta. Uhum. Então, isso falta o quê? Falta planejamento. E eu sempre digo, gente, vocês que estão nos assistindo, não existe capacidade hoje, dentro do executivo, do legislativo, de pensar o Brasil como nós estamos tentando discutir o Brasil aqui. Exato. Porque a gente ouve, o endividamento da pessoa cresceu. Tá, cresceu. Por quê? Porque o governo força o consumo. Você acha, você já viu alguma propaganda? Meu amigo, pare de gastar dinheiro. Não vê, então o governo incentiva o consumo. Sim. Por quê? Porque é populista. Então nós não temos um projeto. Ô, Alex, acho que eu vou puxar esse gancho até porque a Raizen, ela foi vista aí durante muito tempo como uma alternativa privada ali eficiente dentro do setor, né? É claro que tem toda essa discussão sobre a questão de investimento, cenário, né, no qual ali com os juros altos pressionando bastante até a expansão que foi feita ali. Entender um pouco da tua leitura em relação à questão do mercado, do que mudou, né? Ali principalmente não só a questão da empresa em si, né? Se foi a empresa, ambiente de preço, regulação, custo de capital, mas o que pode ter mudado realmente até a percepção dos investidores para o setor da parte ali mais privada, né? Tirando o Petrobras. Eu colocaria um elemento aí que é o jogo do poder, né? Principalmente, não sei se vocês pegaram os bastidores, pouca gente assim, alguns players até de jornais falam isso, mas muita gente consegue cravar isso, que é isso de fato, é fato. Que é basicamente um movimento, desde quando o Rubens Nometo fez uma posição na Vale, via derivativos, e aí ele mostrou para o mercado que ele não veio só para os combustíveis, biocombustíveis, para sua cadeia que ele já estava há muitos anos, que ele quer diversificar seus negócios. E aí eu vou falar assim, né, a famosa frase, incomoda muita gente, né, e gente grande. E a partir desse momento a gente começa a observar movimentos, né, que começaram, principalmente quando vieram com uma agenda, né, de atacar postos de bandeira branca, começaram, que é de fato, né, disseram que tem ligações diretas, né, de diversas fontes que postos aí lavam dinheiro para o crime organizado, mas justamente eles estão fazendo todo esse movimento para quê? No final do dia, é para combater o crime? Não. É para justamente ter players, né, que são os players regulados, né, que pagam impostos, enfim, que são os maiores players do mercado, que se beneficiariam disso. Então, no final do dia, o que é? O Rubens Nometo, ele saiu prejudicado desse movimento da Vale, por um fator da Vale naquele momento, né? Foi uma tacada errada, mais uma tacada errada que prejudicou por bilhões de reais. E aí entra com essa agenda, que aí por trás existem outros elementos do poder tão grandes quanto ele, até maiores do que ele, tentando tirar ele da cadeira. Não é à toa que nós temos um player no mercado que vem comprando diversas grandes empresas que passam por dificuldades, fazendo capitalizações, como no caso a Cosan, que é o grupo, né, que se pertence. Então nós vimos esse movimento em vários. Está errado? Não é errado. É ilegal? Não é ilegal. Mas utiliza-se a fragilidade como uma oportunidade. Mas então, uma vez ele estava, conversando, né? Ele sempre questionava dos juros. Eu também, já estive num lugar, num evento que ele falava muito sobre isso. A dificuldade é os juros. Mas como você vai operar, mas como que ele vai botar a culpa no juros se ele não tem controle sobre isso? Então, se você não tem controle sobre isso... É uma variável que ele não controla. Faça o seu MVP ali dos seus projetos no mais conservador possível. Exatamente isso. Não vai operar altamente alavancado. Aí é a questão da governança da que gestão. reforça a ideia. Porque você fica torcendo para chover. Mas que nem a dona Luísa Trajano, que ela fala que está mais um ano, então isso é uma matéria recentemente, que ela está mais de um ano esperando os juros caírem.
Né? E Enfim. não vai cair, né? E o que cair não vai ser tão O que assim, gostaríamos né? que caísse, O que gostaríamos que Era o caísse. time do 075, o time do meio, o time do 025, 025. agora quiçá. Há umas 2 semanas atrás, o pessoal quase me bateu quando eu disse que verdade. havia o risco dos juros não cair. O Honorado falou uma coisa muito interessante. Eu estou guardando isso, Guarda esperando aí nota aí, só a nota. decisão. Não, ele falou que o Banco Central perdeu a chance, de fato, de ter feito a redução antes, porque agora o cenário já Demonstra que não. já Você tem demonstra que não tem mais 40% de espaço. aumento no preço do petróleo. Toda vez que o petróleo cai, eu acredito que o Galípolo está torcendo lá, né? Que bom. Que tá Viu, caindo. Paulo? Eu também tenho uma desconfiança que eu não sei. Eu sou muito desconfiado, sabe? Tá certo. Sim. Que vê... A como é voz que da fa- experiência. É que nem criança em quarto escuro, né? Vê fantasma em tudo que é lugar. Essa questão dos juros, que o governo insiste em dizer assim, não, eu não vou reduzir despesa. E o Haddad sabe, o Lula sabe que se não tiver um projeto para reduzir despesa, os juros, quer dizer, o dinheiro é uma commodity, cujo custo é a taxa de juros. Sim, é o preço do dinheiro. Será que ele não quer que a taxa de juros fique nesse sentido, neste ano, fique alta, para preservar o poder de compra do brasileiro? Eu acho que não. Eu Não? já acho que sim. Eu penso, na verdade, eu também acredito que ele fala uma coisa, né? Preciso que abaixe, mas ele precisa justamente. Ele Segurar faz o déficit. movimentos para permanecer alto, né? Ele Porque sabe a exatamente o que inflação deveria é ser um feito. desastre, né? Para a Mas eleição. aí ele segura o poder de compra da população. Então, não que há uma coisa Mas vamos combinada com o Banco Central. Não, ele sabe disso. Fala, ó, se eu disser que eu não vou reduzir despesa, o Banco Central vai ficar toda vez dizendo, Porque ó, o governo sabe temos que que cuidar do precisaria de fiscal. Ele reduzir sabe que despesa. precisa. E Mas não é uma faz. questão meio que ideológica. Eles não acreditam que precisa. Eles acham que o Você Estado acha é... isso? Gasto não é gasto é ideológico. investimento. Né? Essa visão mais à esquerda de que o gasto é o Estado que tem que induzir o gasto, é o investimento. E gasto e investimento. Mas você pega a família, eu discordo um pouco, porque na família brasileira, juro, dívida, imposto, é tudo na mesma casinha. Isso é verdade. Entendeu? Então, quando o cara recebe o salário dele e ele está pagando o empréstimo que ele fez no banco e não acaba nunca, que ele não consegue fazer outro. Ele não consegue ir no Magazine Luiza e comprar a segunda geladeira. Carnezinho. Ele não faz outro carnê. Ele está pagando um imposto pesado. A renda dele está caindo, porque o preço está subindo, bem ou mal, a inflação tem uma inflação. Então, para o brasileiro médio e baixo, que é o cara que vota, ele olha para aquilo, eu estou sufocado porque eu não consigo fazer carnê. Porque ele não está preocupado se o carnê vai ser pago ou não, ele está preocupado com a capacidade dele fazer carnê. E com uma taxa de juros de 15%, você não libera crédito para todo mundo. E tem um outro lado, que é só para fazer uma provocação, e tem uma das frases que eu acho mais geniais do Delfim, que ele usava lá em 2007, quando teve a crise americana, que ele dizia o seguinte: toda vez que o capitalismo vai para a crise, o comunismo vai lá e salva o capitalismo. A crítica que eu faria aqui aos empresários brasileiros é que o pessoal adora jogar a culpa na Selic, jogar a culpa no governo, e o governo tem muita culpa porque a regulação é um desastre, você não tem regra clara, você não consegue pagar imposto direito, só que na hora que dá ruim para o empresário, ele vai lá buscar um BNDES da vida, ele vai se segurar no dinheiro público, é o governo salvando, né? Porque é aquela velha máxima, se eu devo 1.000 para o banco, eu tenho um problema, se eu devo 1 milhão para o banco tem um problema. Então eu crio uma situação em que quebrar, quando tem que quebrar, não quebra. Eu lembro daquele economista liberal, Galbraith, que quando teve a crise aqui, lembra do Proer? Ele já não lembra, né? Mas o Proer ele dizia o seguinte: tem que deixar os bancos quebrar. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos quando você teve a crise? Salvaram todo mundo. O né? Brasil salvou, né? Lá. O Brasil salvou e lá também. Né? Então, depois, né? Capitalismo que é capitalismo, então tem que quebrar. Você quebrou, você fez errado, você não decidiu, você está devendo 65 bilhões, ou você equaliza a dívida, você quebra. Só que aqui a gente... mas tem muito emprego. Porque hoje o risco que nós temos, o mercado, ele está muito alavancado. Exato. Você pega No geral. o PIB mundial, está em torno de 100 trilhões. A dívida está em torno, entre governo, empresas, pessoas físicas, em torno de 350 trilhões. 3,5. 3,5. Então, quando você tem... Se fosse uma empresa, era 13 vezes e meia. Quando você tem um desajuste... Tem que pedir RJ. Você tem um desajuste qualquer, você provoca um risco sistêmico. Você provoca o efeito manada. Sim.
O Trump, quando viu o petróleo estourando, o que ele foi lá? Falou, gente, a guerra acho que já acabou. Me ajuda aí, vem comigo aqui, já acabou. Vai liberar o negócio. Libera Entendeu? sanção. Porque o risco é esse. E chega uma hora que você não controla. Não o fato em si do petróleo. Não, o fato é que você tem uma economia alavancada e essa economia alavancada ela pode, sem dúvida nenhuma, uma hora romper. Ele falou um negócio muito legal. O mundo está precisa precisando pro de uma RJ. É. E aí o Trump... Gostei da frase. Ao dá um bom invés, corte, por ao sinal. invés do Trump ter invadido o Irã, era ele fazer um Bretton Woods 2, juntar todo mundo e falar assim, corta a dívida de todo mundo pela metade, nós vamos dar um calote global e desalavanca todo mundo. Write-off, Não é verdade? O que nós temos, Uma boa ideia, hein? Não Vamos é? dar uma o boa que nós uma temos é boa o dinheiro sugestão. fumaça, né? Exato. Aquele dinheiro que, do jeito que ele vem, ele vai embora. É. Sim. Ó, eu tenho muita dúvida ainda aqui para a gente conversar, principalmente olhar um pouco mais das questões políticas, impacto disso. É um ano eleitoral, a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas vou deixar para o próximo bloco, por conta do tempo. Você que está aqui acompanhando o Painel BMC, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC, enquanto o governo tenta aí administrar o preço dos combustíveis, o tabuleiro político também começa a se reorganizar, a pré-candidatura de Ratinho Júnior já entra no jogo, Brasília ainda continua ali operando dentro de uma lógica que muitas vezes pode passar inclusive longe ali do debate público. A pergunta agora ela deixa de ser econômica e passa a ser de poder. Miguel Daúde, para a gente começar esse bloco, entender um pouco da tua leitura, né? Tem aí a pré-candidatura de Ratinho Júnior surgindo num momento em que o Brasil volta sempre a discutir a possibilidade de uma alternância fora da polarização tradicional. Historicamente, né, a gente sempre teve ali dificuldade, talvez, em consolidar uma terceira via mais competitiva. Eu queria entender um pouco da tua visão, né? Como você olha ali o nome de Ratinho Júnior, se ele tem um espaço real, de repente, para romper essa lógica, ou a dinâmica ali eleitoral brasileira continua favorecendo a polarização? Eu acredito na polarização. Eu acho que vai ser muito difícil você romper, né, essa polarização entre Lula e a família Bolsonaro. Uhum. Isso é difícil. O Ratinho pode ter alguns votos? Pode, mas vai para o segundo turno, seguramente, né, se tiver segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, ele vem com a esperança. Se o pai dele entrar, o Ratinho pai, ele não toma voto ali tanto da esquerda de Lula? Porque o candidato ele não está só calçado vamos supor, na fama do Ratinho na TV. Não está. O candidato ele tem raízes mais profundas. E tanto Bolsonaro quanto Lula têm raízes. Não é uma coisa que eles ascenderam ao poder por questões de mídia. Não, eles ascenderam ao poder pelo trabalho que eles fizeram diante, né, do campo político. Então, a ideia que surge é que o Kassab ele tem essa visão. Ele acha assim que como está todo mundo rejeitando o Lula e rejeitando o Flávio Bolsonaro, se surge um candidato com certas características, então, olha, eu não quero nem saber de Lula, nem de Bolsonaro, mas eu vou votar no Ratinho. Isso não vai acontecer. Mas você não acha que o fato... Aí eu já estou aqui até atualizando mais a questão pode política. Até acontecer, mas... Mas o fato do próprio PSD ter uma forte presença em inúmeros municípios, isso não pode, de alguma forma, ali transparecer ou fazer essa força, não inclusive faz. para o Ratinho? Não transfere isso? Não transfere. Não, na minha opinião. Tá, claro. Eu acho que não transfere e vai, evidentemente, ajudar, né, a nós termos um segundo turno. Mas não acredito que vá modificar. Porque agora tem o Caiado também, né? Quem vai ser o Ratinho? O Zema já falou, não, eu sou candidato. Aí vem... Parece que Caiado deve ir para Senado. Pelo menos a informação do bastidor ali que a gente tem. Toda essa Ele situação. falou que não nasceu para vice. Né? Eu queria até ver se vocês concordam com essa análise, leitura concorda, Alex? Você acha que, afinal de contas, a polarização deve continuar entre Bolsonaro e Lula aí? Eu concordo, mas o Daúde falou uma coisa interessante, são as raízes, né? Eu concordo, são as raízes, mas em tempos de campanha não são os feitos políticos que trazem as raízes, né, de fato, são as promessas. E aí as promessas mais elaboradas que sejam, até as mais... enfim, que sejam não realistas, que sempre, no final do dia sempre tem um público ali, um percentual até alto, que sempre acredita nas mesmas promessas que nunca foram cumpridas,
tem até a piada da picanha, enfim, mas falando coisas sérias aqui, são promessas que nunca foram entregues, né? E mesmo assim tem uma parte da população. Acho que o que mais traz um alerta para mim da Udi Honorato Paulo é nem vou falar de chamar isso de benfeitoria, mas vou chamar isso de um auxílio pontual que o governo fez em um determinado momento da população, que isso eu posso dizer que o governo Lula foi craque. Outros governos do passado fizeram algumas políticas públicas, mas nenhuma delas chegaram dentro da casa do brasileiro, como foi ali, a primeira geladeira que eu comprei foi com Lula, né? Meu filho estudou por causa do FIES, etc. Se o FIES deu errado, se o crédito que o governo deu errado, no final do dia, o brasileiro não quer saber disso. O importante é que ele comprou a primeira geladeira, o primeiro carro, enfim, o filho colocou na escola. E isso, para mim, é o mais difícil de tirar da cabeça do brasileiro. Mas nesse governo Lula 3, nem picanha tá comprando. Mas só que ele lembra lá do primeiro governo, né? E aí Mas fica aquela gratidão, e é a mesma coisa, né? A gratidão não tem validade. Não que a gente não deve ser ingrato, não é isso. Mas a gratidão, a gente fala, ok, eu sou grato, mas agora o que eu posso ver melhor para mim? Eu sou grato pelo presidente lá, enfim, que fez, mas o que eu posso observar que é melhor para mim como brasileiro? É isso que precisa ser, essa renovação política, né? E aí o Ratinho vem com essa proposta, né, de uma renovação política. Não vou dizer que talvez ele seja o melhor, enfim, mas ele tenta cortar a raiz, ele utiliza essa analogia, né? Cortar um pouco essa raiz, que é difícil. Como eu falei, tá bem enraizado, tá bem na cabeça do brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos o que o Ratinho vai fazer é tentar tirar o voto do Lula. Né? Aí só tira o voto do Bolsonaro, que é aquele cara que não quer votar no Bolsonaro, não quer votar no Lula, vai votar no Ratinho? Sim, a terceira via, né? A famosa terceira via, sim. Mas aí quando for segundo turno, Bolsonaro e Lula, minha visão particular, eu não acredito que quem votou no Ratinho vai migrar os votos majoritariamente para o Lula. Eu acredito que será para Flávio Bolsonaro. Você acha que tira voto? Eu discordo totalmente dos então, dois. Vamos lá, discorde. Porque é o seguinte, terceira via da opinião. Ele sempre discorda, mas com elegância, eu gosto. Não, exato, porque também estamos numa democracia. Mas vamos lá, a gente tem Lula num projeto anos 90, concorda comigo? O discurso dele é o discurso de anos 90, é um senhor com 81 anos, quase, né? Que tem uma dificuldade de quadros dentro do partido, o PT não se renovou, e tem uma dificuldade geopolítica, econômica, de se manter até o fim do ano, não é se manter para o ano que vem, né? Esse é um lado. Você tem um outro lado que é o Flávio Bolsonaro, que teoricamente é um Bolsonaro genérico. Concorda comigo? A gente ainda não viu... Ele se posiciona como mais moderado. Que é genérico, né? Não é um Bolsonaro, né? Todos os atributos de quem defende o Bolsonaro, as qualidades que teve, que levaram o Bolsonaro a se tornar presidente, a gente não sabe se o Flávio tem, eu diria a gente não sabe, né? E tem uma questão de que, veja, eleições no Brasil para presidente, já caiu o avião, já teve mudança de vice, não é? Não é um país previsível, não é uma Suécia que tem 2 pessoas concorrendo. A gente tem o maior caso de corrupção da história recente do Brasil, que envolve toda a classe política, um judiciário pouco confiável por maior parte da população, e a gente não pode esquecer, nós temos 30 e poucos % da população que não aturam nem um lado nem o outro. E eu diria, não é o Ratinho que é potencial, é qualquer coisa que surja, né? Pode ser um poste que surja, e o Ratinho tem alguns atributos que ele mexe com uma parte da população, que é o quê? Ele mexe com o conservadorismo, não é o Ratinho, é qualquer um que venha dessa ala PSD mais direita, tem um lado de conservadorismo, de família, de olhar para aspectos que a população se identifica. Então, eu concordo com você, Daudi, que não é fácil, mas que você tem um risco de que isso mude, e veja, a vantagem de ter um primeiro turno é que o primeiro turno tem que ser povoado de candidato mesmo. Menos aqueles padres, aquelas pessoas meio... que até vira divertido, né? Mas pode ser padre candidato, mas que tem uma proposta, né, interessante, mas que você tenha um primeiro turno de discussão e veja, tem tudo para acontecer, né? No sentido de que o Brasil é imprevisível, isso que é maravilhoso das nossas eleições, e eu também questiono. Tem grupos de interesse que se seguram no PT e tem grupos de interesse que se seguram dentro do Bolsonaro, né? Dentro do bolsonarismo. Como que a gente lida com isso? Nada melhor do que você ter um primeiro turno bem amplo e aberto, né? Para que as pessoas tenham oportunidade de votar naquilo que é melhor e, de repente, fazer o voto de protesto. Nós vamos tirar quem está aí ou não deixar entrar quem já esteve, né? Então, eu acho que é um risco grande de que
talvez não vá ao segundo turno, não ganhe, mas que cause um estrago gigantesco nessa corrida e eu acho ótimo que cause. Eu vou fazer uma pequena defesa da nossa posição. Depois você faça a tréplica. Faz a tréplica. Isso, é. Então, hoje, eu converso com muita gente, né? Pessoas, né, na rua. Tal. E sempre o que eu ouço é o seguinte, eu não aguento mais o Lula, eu também não aguento mais o Bolsonaro. Né? Aí, quando você começa a perceber, as pessoas, elas estão sendo afetadas pelos benefícios do governo. Sim, com certeza. Hoje nós temos 120 milhões de brasileiros que teoricamente, estão na rede de proteção social. E qual vai ser a estratégia do Lula? Vai ser simplesmente dizer o seguinte, tá vendo? Esses aí são liberais, né? Eles vão tirar o que eu te dei. Eu vou manter. Só isso. Se você consegue captar... Mas isso cola porque o Bolsonaro ampliou, por sinal. Não, mas o Bolsonaro ampliou... Mas as pessoas ainda acreditam nessa Ele ampliou teoria? Na pandemia, depois da pandemia. Não, mas aí porque o Paulo Guedes dizia para ele, não faça isso. Então, mas aí acho que ninguém tirou. Falavam para ele. Aí, popular, de repente, no debate, ele falou, não, então vou dar o salário mínimo de tanto. Então, não é assim. Então, essa vai ser a estratégia. E aí é muito difícil, né, você tentar reverter. Narrativa de ideologia. Narrativa de ideologia. Aí eu vou só finalizar com um questionamento que eu tenho. O sistema, né? O que é o sistema? O sistema são os grandes bancos, as grandes empresas, a elite pensante, toda essa cabeça. Na hora do vamos ver, entre Flávio Bolsonaro e Lula... Eles vão para o seguro, né? Quem que o sistema vai forçar? Quem não dá dor de cabeça para eles? Porque o Bolsonaro puxou essa corda, né? Esse é um peso. Mostrando esse peso. Então, mas feito a minha defesa, eu passo a palavra. Nesse ponto eu também concordo ali. Eu acho que assim, o sistema tem muita resistência do sobrenome Bolsonaro, né? Principalmente porque o Bolsonaro, ele tentou mostrar ali, romper, né, muito essa organização do sistema de poder. Isso é um ponto que ele não conseguiu, né? E o centro ele escorrega para o que é mais conivente ali para ele. Então tem um ponto. Mas ele também não conseguiu, desculpa. Vai lá. Ele não conseguiu porque ele se atrapalhou no discurso com a população, o Bolsonaro. Porque ele teve todas as condições de romper com o sistema antigo. E a gente tem que pensar o seguinte, ele tentou, eu sempre comparo o Brasil... Mas ele perdeu apoio, ele rompeu com todos ao mesmo tempo. Então, e tipo assim, ele jogou... Isso. Aí o que ele fez? Ele deu pro Lira... Porque nesse contexto, acredito eu, que ele nunca jogou xadrez, né? Ele foi saindo derrubando os primeiros peões ali e não viu o cavalo do lado. Como se o executivo mandasse em tudo. Então faltou uma estratégia ali no pós, né? Porque aí ele bateu no sistema de poder do Supremo, no sistema de poder da mídia, ele bateu no sistema de poder do Congresso e aí ele perdeu de fato. Arrumou inimigos que ele não tinha poder para combater. Ô Alex, e eu vou voltar nesse tema, inclusive, porque eu quero entrar em STF já. Mas, Alex, puxando aqui um pouco até desse gancho todo que a gente está falando aqui sobre o governo tentar ali usar da Petrobras como uma possibilidade até de interferência, eu estou vendo aqui agora aqui já os caminhoneiros tentando se mobilizar para uma possível paralisação nos próximos dias, porque apesar de tirar colocar aqui o subsídio, inclusive, para o setor, a gente viu que a Petrobras corrigiu logo em seguida e acho que ninguém percebeu, né, nada ali. Poderia ter sido pior, mas os caminhoneiros estão insatisfeitos. Olhando mais para esse gancho, né, se essa paralisação de fato acontecer, eu queria entender um pouco da tua leitura, qual o impacto disso para ali olhando, né, para a economia como um todo. Paulo, primeiro eu vou trazer uma análise que eu posso estar errado aqui, mas eu vou trazer uma objetividade que eu vejo que caso essa greve acontecer nos próximos dias, ela não será meramente pelo diesel, será pelas políticas do governo em sua totalidade. Não é à toa que o poder de compra, aquela coisa, né, os juros altos, enfim, toda essa cadeia desastrosa para o consumo, que o governo tenta, né, como o Daúde já falou, o Norato já comentou aqui, para influenciar a população a gastar, os meios do passado não são os meios de agora. Né? A economia mudou, as dinâmicas da economia mudou, enfim, existem novas dinâmicas aqui. Então eu vejo que o caminhoneiro ele não está só insatisfeito com o diesel. Tá? Até porque
nós vimos outros choques do petróleo no passado e não foram discutidos, né, essa possível greve. Então eu vejo que um ano eleitoral utiliza-se esse argumento para tentar influenciar o poder, além da questão do diesel propriamente dito. Tá? Agora, na última coisa. ameaça, o próprio Lula ficou preocupado, e aí foi aí que ele tomou Sim. a decisão do subsídio, né, de caso. Mas aí eles voltam agora Só a uma ameaçar. coisa. O governo ele está se preparando para isso. Uhum. E tem um ponto que eu acho que é importante. Os caminhoneiros hoje, os autônomos, não têm uma força como tinha no passado. Uhum. Porque as grandes empresas, todas elas, compraram caminhões, têm a sua própria frota. O que não tem é motorista, mas tem tudo lá. Então, eu acho que com a estrutura que o governo está montando para evitar essas paralisações e o número menor de caminhoneiros, provavelmente essa possível greve não vai causar o efeito que causou as outras greves. Não naquela, mas pode acabar Sim. causando um impacto ali, principalmente na economia ali, na inflação como um todo. Eu fico mais feliz, escassez. sem querer, eles estão concordando comigo. Porque se tem uma greve dos caminhoneiros, eu não sei o que se você vai falar, mas eu não concordo. concorda. Ai, desculpa, Não, se você tem uma greve dos caminhoneiros, ficar que nem lá, 2 semanas sem É que a gente combustível... concorda com outras palavras. Exato, elegante. Dá um rompimento na economia, né? Sim. Há muitas variáveis nesse caminho, Sim. né? E o que a gente percebe é que há uma exaustão de boa parte do Estado, e eu sempre faço do Estado do Brasil, eu faço uma comparação com a Argentina. Se você vai em Buenos Aires, o que tem, acho que ainda tem até hoje lá, na Avenida 9 de Julho, lá, a figura da Isabelita Perón, né? Que é a Isabelita, não, agora não me lembro. Isabelita. Isabelita Perón, né? Que depois virou múmia, roubaram, foi uma historiada, né? E a Evita Perón, não é Isabelita, Evita Perón. É Maria Estela. No Brasil, se você perguntar para alguém quem foi Ayrton Senna, o cara vai falar que foi uma rodovia. Né? O cara, ele não tá preocupado com o que ele já ganhou. Até tem uma memória afetiva, só que ele tem uma sanha do que ele vai ganhar, ou do que ele vai continuar ganhando. Né? E a capacidade que o governo hoje tem, por exemplo, de conceder benefício para a linha branca, para compra de carro, as pessoas para viajar, como que o cara, né, que o Lula sempre fala, vamos viajar, como que você vai viajar com a passagem São Paulo-Rio, R$3.000 numa tarde? Você não viaja. Então, a margem de capacidade de levar a população que se beneficia disso a estar ligada, e se você tiver uma greve, se tiver um rompimento mais sério, a coisa desanda mesmo, para o governo, no sentido de desandar, de perder popularidade, mas eu também concordo que, assim, não é tão trivial, né? Não é tão simples, e você tem todo um sistema de benefícios, seja para a população, seja para quem se beneficia do governo indiretamente, que mantém o estado das coisas, né? É por isso que talvez a sociedade civil a gente ouvir, né? Porque eu também circulo bastante, converso com muita gente, e muita gente ainda elege o Tarcísio como candidato dos sonhos. E ainda há tempo que ele se manifeste, né? Mas por quê? Porque ele representa uma terceira via moderada conservadora. Viável, né? Viável, e com uma comprovação de que tem um histórico de ações pelo Brasil, né? Porque ele tem todos os componentes para ser o candidato que Exato. teria condições de enfrentar. Agora, imagina, se daqui a um mês ele sai candidato, que é um cenário que pode ser... muda toda essa dinâmica do que a gente está discutindo aqui. Mas é difícil. Eu acho muito difícil também. Ô Daúde, aproveitando, já que a gente está falando aqui dos desafios do presidente Lula, inclusive olhando para a parte econômica, essa é uma possível greve, o quanto isso pode impactar, enfim, a questão do preço dos combustíveis, a gente sabe que o governo está olhando bastante para a parte econômica no ano de eleição. Eu queria trazer aqui um outro tema para tentar entender um pouco da tua leitura, o quanto isso pesa ou não para Lula. Primeiro, o caso ali do envolvimento, né, vamos dizer ali, do filho Lulinha ligado ali ao INSS, ele até confirmou ter se encontrado mesmo lá em Lisboa com o careca do INSS. Isso de alguma... Tem o caso Master ainda, que não diretamente a figura do Lula, mas a gente sabe que o PT da Bahia bastante ali pressionado, né, podendo a ter impacto nisso. Qual é, talvez, o potencial real impacto deste ambiente eleitoral contaminado ali com essas outras variáveis, não só econômicas? Bom, para ambos os candidatos,
o ambiente está contaminado. Mas aí você fala o ambiente por conta do caso Master. Do caso Master e Mais do do que o INSS. INSS também. Tá. Está contaminado. Eu vou dar alguns exemplos. O caso do Lulinha, hoje mesmo, ontem, né, o advogado dele declarou que ele viajou para Portugal, quem pagou a passagem foi o Careca, porque eles foram lá ver uma planta de canabidiol, essas coisas todas que eles estavam querendo investir. Isso ele reconheceu. Só que quando você conversa com o pessoal do PT, eles dizem assim, mas o Bolsonaro tem afirmações mais graves em relação aos seus filhos do que o Lula tem com relação ao Lulinha. Então aí eu falo, quais seriam? Declarações do Bolsonaro que naquela reunião fatídica, né, em que ele falou coisas que não deixaria que os filhos dele fossem prejudicados, porque ele trocaria até o ministro e olhou para o Sérgio Moro. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado com essa acusação. Eu acho que se a campanha parte para isso, não sobra ninguém. Então, precisa tomar cuidado. Então, mas a oposição vai usar disso. Não vai usar? Mas quantas vezes a gente deixou de ter baixaria em eleição? Vamos ver, mas eu acho que os dois lados tem que ver quem está menos, né? Quem está menos. Quem está menos ali sujo nesse contexto. Mas esse é um ponto, até te perguntei justamente para tentar entender, porque a oposição ela vai usar de tudo que tiver ali para usar ali contra o presidente Lula. A dúvida é se isso pode ter impacto no voto ou não. Você acha que... Muito pouco. Pouco? Muito pouco. Tá. Eu acho que a campanha vai estar mais focada no que você vai perder não me elegendo, né? E, do outro lado, é que esse governo já cansou. Ele não produz o que deveria produzir. Ô Alex, o mercado ele tem ali uma expectativa muito grande de uma troca, né, ali de poder, justamente por conta da necessidade das reformas, né? E fica muito claro que um eventual Lula 4, essas reformas, elas pelo menos não devem acontecer. A reforma principal ali que eu falo é a questão fiscal. O mercado está olhando ali para essa possibilidade até mesmo de um eventual Lula 4, isso pode vir fazer correção? Sim, obviamente. Mesmo que os cenários venham bem competitivos, né? O gap vem se fechando, né, com o Flávio, utiliza aquela fadídica frase, né? Agora eu estou com medo. Né? Então, de um fadídico gestor. Então, eu também vejo que o mercado está com medo, Paula. O cenário, cada dia que passa, né? Agora, em abril, nós temos aí uma data importante, dia 4 de abril, daqui para frente começa a corrida oficial, né, por se dizer, e também a máquina de moer reputação do PT, que eles sabem fazer muito bem. Né? Você pode criticar o governo do PT, mas não tem como criticar o marketing, né? Pelo menos o marketing tem sido muito criativo, né? Algo que o time do Flávio, do Bolsonaro, precisa recalibrar o seu time de marketing. Mas eles ainda têm o domínio das redes sociais. Eu acho que o pessoal do Bolsonaro... Todo vídeo do fundo preto ali do Nicolas, o pessoal do PT fica doido. Mas ele precisa sair da bolha dele. Precisa sair da bolha. Porque se ele ficar, o marketing for dirigido para a bolha, não adianta, tem que sair. O Nicolas já percebeu isso. Ele já sabe, tanto que às vezes criticam ele, o pessoal da direita, e fala, não, eu estou tentando furar a outra bolha. Então, eu não vou ficar aqui... Falando só para o meu público. Falando só para o meu público. Bom, infelizmente, meu tempo aqui na reta final, 1 minutinho só. Nem falei que eu queria falar do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Vou ficar para a semana que vem. Não, eu acho que pela primeira vez esse caso furou a bolha ideológica e agora ali acho que a corda esticou demais. É difícil continuar esticando, né? Pelo menos a gente aqui da imprensa começa até a ter um pouquinho mais de liberdade para expressar aqui as opiniões. Uma sensação. Sabor. Mas está enrolado Sabor. O Supremo, né, Paulo? Hã? O Supremo está enrolado. Esse é um ponto. E quem julga o Supremo é o Supremo, né? Quem julga o Supremo é o Supremo. A única esperança que se tem... Agora, o grande detalhe isso chegou na população.
Eu acho que isso furou a bolha Isso ideológica furou disso. a bolha da população Uhum. e, assim, elementos como corrupção, como juízes que se portam de uma forma inadequada, esse chaveco todo de que vamos fazer um código de conduta ou vamos punir juízes que estão aí de férias há 30 anos porque cometeram crimes e ganharam umas férias, né? Porque no fundo eles não foram punidos, isso transborda para a população. E eu acho que a gente que trabalha com empresa tem que também defender uma posição do seguinte: a gente não faz o ajuste fiscal porque tem juiz ganhando muito, porque tem privilégio, porque tem vale coxinha, tem vale paletó, seja lá o que for, e dá para fazer. Eu ando em Brasília, lá sendo em Brasília, todos aqueles prédios maravilhosos de vidro são tribunal de alguma coisa. Podia ser FATEC para fazer IA, podia ser refinaria de petróleo, podia ser qualquer outra coisa, não precisa ser prédio envidraçado para juiz gastar nosso dinheiro. Vou deixar aqui, então, para semana que vem a gente discutir mais, tentar entender um pouco mais sobre até essa reorganização, vamos dizer, de repente, aí do sistema de poder. Honorato, obrigada. Até semana que vem. Daúde, já ficou o convite. Se quiser, aqui semana que vem, portas abertas. Eu Obrigada. aceito. Então já tá aí. Obrigada, Alex André. Se o Alex também tiver agenda, acho que o Alex vai estar viajando semana que vem, né? Que você também comentou. Acho na semana que vem. A gente vai vendo. Mas se não tiver, tá convidado também. Obrigado, Paulo. Obrigada. Até mais. Eu quero agradecer você que também está acompanhando aqui a nossa programação. O Painel BMC volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.